gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada está incrível, um tema crucial da Bíblia, muito profundo, reflexivo e um convite para a gente viver não só momentos de adoração, mas uma vida de adoração, de volta ao altar, reconstruindo aquilo que quebrou. E a gente está tendo a oportunidade nesse último e nesse episódio agora, de refletir um pouquinho sobre a vida de Jesus no altar, nossa maior referência, nosso maior modelo. E ele que tinha uma vida extremamente corrida, ocupada, frenética. Ele separava tempo, para estar a sós com seu pai, e era o segredo, como aprendemos aqui no nosso último bate-papo aqui de Jesus. E vamos agora continuar nessa mesma vibe aqui, a vida de Jesus no altar, parte 2. A gente vai retomar isso aqui. Eu queria desde já agradecer você por estar acompanhando aí. Eu quero desde já apresentar aqui a nossa galera. Gente, parece mentira, mas não é um holograma. O cara tá aqui, gente. Eu sei que você vê ele todo dia aí no vídeo aí e tal, mas o cara tá aqui, mano. É brincadeira? O podcast no contexto tá... A sarrafo tá ficando alta, hein, cara? Tá violento, hein? E ele tá aqui, gente, direto aqui da União Leste Brasileira, esposo da Eliane, pai do Lucas e da Larissa. Ele é um grande pregador do Evangelho, já pregou em vários lugares do mundo, já esteve aqui também nos abençoando, aqui na Paulista Leste. É um prazer te receber aqui, brother, pastor Eduardo Batista. Prazer Dudu, bem-vindo, brother, mais uma vez. Prazer meu, você demais, tá hein? me suportando aí. Tamo junto. Espero poder contribuir de alguma forma para que seja uma bênção aí o estudo. Obrigado pela sua conexão conosco. Obrigado por nos seguir também nas redes sociais. Se não segue, também está perdendo nada. E sim, eu espero que seja de fato aí uma grande bênção. Mais uma vez, Renan, prazer estar aqui. Olha ela aqui mais uma vez, a nossa psicóloga. Moleque. Olha, prazer estar aqui de volta, né? Ó, nós aqui outra vez. Obrigado pelo convite. Ser apresentado pelo pastor Dudu é uma honra, né? Me sinto ainda um pouquinho menos pecador do que eu sou, né? Mas eu tô feliz que eu tô aqui com a minha filha. Essa aqui é a minha filha espiritual que Deus me deu, então tô muito feliz. Filha amada em quem me compraz. Então a filha espiritual que Deus me deu, a Fernanda, de quem eu me orgulho muito. Feliz de estar com ela aqui no podcast. Muito bom, que bem. É muito bom estar aqui, principalmente com meu pai espiritual. Inclusive, a gente compartilha até o mesmo dia de nascimento, né? A gente faz aniversário no mesmo dia. Se tivesse combinado, não dava certo. Não. Pois é. Mas é um prazer. O Renan, ele é o nosso professor lá na classe dos jovens e ele sempre faz comentários muito pertinentes e todo mundo ama ele. Parada 15. Então, é maravilhoso e obrigada, pastor, pelo convite. E é claro, prazer estamos nosso, aqui com prazer você, nosso. que é o nosso chefe aqui, o host. E é um prazer estar aqui. Rapaz, essa palavra host eu tenho que... pegando. Eu não tô aqui. Terceira semana consecutiva. Tô começando a gostar disso aí, viu? Host. Você é louco. É. Obrigado, tia Nandia. Você é bênção demais. Tá? Um abraço aí pros jovens da Parada 15 também, galera aqui da Abraço, Paulista pessoal. Leste, Zona Norte de São Paulo. Você tem acompanhado aí de algum lugar do Brasil esse conteúdo. Esperamos que ele esteja sendo útil para você aí, porque esse é o propósito desse podcast, fazer você meditar na Bíblia, um bate-papo aqui em torno de amigos, de líderes, de jovens que realmente faz a coisa acontecer na igreja local aí onde você está, tá bom? Eu queria também dizer a você que esse conteúdo está sempre disponível ali no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Você acompanha lá esse conteúdo, sempre liberado no início da semana, geralmente depois do meio-dia ali, terminou de almoçar, 2 da tarde. A partir desse horário você pode ter acesso a esse conteúdo e ser um recurso a mais aí para te abençoar, para te motivar, continuar crescendo, se desenvolvendo aí na sua vida de comunhão de relacionamento com Deus, tá bom? Na tua vida como um verdadeiro adorador. Ou se preferir, procure na sua plataforma de áudio preferida, procure por No Contexto Podcast e você vai ter acesso também a esse conteúdo para estar usando aí na academia, correndo, onde você estiver, da forma que você achar melhor, compartilha com quem você ama. Beleza? Acompanhe também a gente aí no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL. Você vai acompanhar sempre o conteúdo, os 2 cortes da semana, sempre colocados na terça e quinta-feira, para motivar você aí mais ainda a estar ali atento aos bastidores, aos convidados. E essa bancada aqui tá top demais, representa muito bem a nossa liderança, nossos jovens aqui na Paulista Leste, também aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Bom, eu queria pedir aqui a Fernandinha para que fizesse uma oração, pedindo a bênção de Deus, para a gente começar nosso bate-papo aqui. Hoje o tema também está muito legal. Vamos lá. Oremos.
Eterno nosso Pai Rei, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da gente falar um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Peço que o Senhor abençoe todas as reflexões que foram feitas aqui, Deus, e que possa abençoar as pessoas que estão nos acompanhando aqui no podcast, que possa trazer mudanças em nossa vida para que a gente possa viver de maneira plena, de maneira ativa, para que mais e mais pessoas conheçam o Teu nome. Perdoe os nossos pecados, é tudo isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Fernandinha, você é bênção, tá? Bom, eu queria agora pedir a você acompanhar essa nossa tela aqui, o tema de hoje já anunciei, né, Jesus, né, a vida de Jesus no altar. A tira da semana tá muito legal, também aqui um diálogo aqui, são 3 quadrinhos, eu queria ouvir de vocês aqui, além delas, né, que estavam aí nesse diálogo, se a gente também, a galera em casa, entender o recado de Jesus, né? Eu vou ler o texto principal, recomendo a leitura do capítulo 6, todo de Lucas. Eu vou ler só apenas o verso que eu destaquei, acho mais importante, né, diante de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, né, o que ele estava realizando. É muito interessante, né, essa discussão que ele teve ali em respeito de um tema fundamental da Bíblia que envolve a questão do sábado, né, os paradigmas que ele veio quebrar. Mas Jesus aqui, o Lucas, ele dá um destaque especial aqui no capítulo 6, verso 19. É dito assim, ó: todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Eu achei muito interessante esse texto, porque esse texto revela a fonte de vida que estava em Jesus, né? E quanta gente que descobriu isso, né? Colou nele, as multidões seguiam Jesus e todos seguiam com o mesmo objetivo, né? De alguma forma, nem que fosse tocar nele, já na cabeça deles seria suficiente, né, para terem a cura, a libertação, né, a bênção que era ter, que eles buscavam encontrar em Jesus Cristo, né? E aí a gente vai descobrir hoje mais uma vez, bater um pouco o tempo, né, conversar mais sobre isso, para descobrir qual que é a fonte do poder de Jesus. Eu acho que isso é o ponto mais importante dessa lição aqui. Tirando aqui na tela, qual é a impressão de vocês aí? Vamos lá. Ilustradores primeiro, porque os caras manjam. Pois é, o ilustrador aqui, o pessoal da tirinha. Parabéns aí o Michelson e Caleb. Foi meio que uma pergunta, né? Até aquele olharzinho assim, né? Um olhinho mais pra cima, outro mais pra baixo. Aquela pergunta de desconfiança. Será que é tão importante mesmo orar, né? E aí a resposta é uma resposta bem objetiva também. Olha, se Jesus, que era Deus, fazia tudo isso, orava de madrugada, não tinha natureza pecaminosa e ainda fazia tudo isso. Tipo, só faltou falar assim, você tá pensando que é quem? Uhum. Né? E inclusive, viu, pastor, eu fui citado algumas semanas atrás aí, então, questão de ordem, eu quero direito de resposta. Me disseram que eu usei uma frase aqui que a Paulinha citou algumas semanas atrás, que é justamente isso, né? Às vezes a gente se pergunta onde é que está, né? Por que eu não tenho o poder de Jesus? Por que eu não tenho Por que Jesus tinha poder para fazer as coisas só porque ele era Deus e tudo mais? Não, mas Deus lá do céu tá perdoando. Mas cadê o cara que orava como Jesus ora? Cadê o cara que tinha comunhão comigo? Se você for a pessoa, e Jesus mesmo disse isso, né? Se você for a pessoa que ora como eu orar, se tiver a comunhão que eu tiver, você vai fazer obras tão grandes quanto as minhas, até maiores que as minhas, né? Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Entendeu o recado, moço? Eu entendi. Alguém mais aí? Qual que é a impressão de vocês? Legal. Eu acho que isso também demonstra o cuidado de Jesus, né? Que ele teve com as pessoas. E quando eu li essa tirinha, eu lembrei de um momento da lição que a gente teve, né? Lá na nossa classe. Mais uma vez, olha só, o Renan. Vamos sentar o Renan de novo. Que ele fez uma pergunta se tinha alguém que a gente se inspirava, né? Que tinha uma vida de devoção e a gente se inspirava. E um dos meninos, um abraço aí pro Alex, ele respondeu a respeito da mãe dele, que legal. Numa madrugada ele acordou, ele tava ouvindo um barulhinho, né, um murmúrio. Aí ele, nossa, o que é isso? Aí ele foi lá, abriu a porta do quarto, a mãe dele estava lá orando. Sensacional. E pra mim isso me tocou muito porque a gente vê muito, né, as mães orando pelos filhos. E me fez lembrar também das irmãzinhas que participam do culto de quarta-feira. Nem sempre eu consigo estar nos cultos de quarta-feira, mas teve uma vez que eu estive e eu observei, né, as irmãs. E a maioria ali eram irmãzinhas, né, mulheres, todas orando pelo marido, pelo filho, enfim.
E você vê o quanto que essas mulheres se dedicam ali em oração, né? E o quanto que eu tenho que aprender com elas a me dedicar assim também. Porque às vezes a gente pensa que uma vida com Jesus é a gente conhecer somente o texto, esses aspectos teológicos e tudo isso, mas não, uma vida simples de oração te aproxima de Deus também. Então a gente tem muito que aprender com essas mulheres que se dedicam em oração aí pela vida dos seus queridos. Agora sente a pressão aí. Ele bota, já sentiu o padrão. Ele bota a mão assim na boca assim, ó. Sai esse biquinho. O pensador. É porque vem bem isso aí, cara. Escuta aí. Você é uma figura. A pressão aí, segura aí. Falei, agora é o momento de ouvir. Não, o primeiro quadrinho, ela tá falando assim, orar é tão importante assim. Por que isso é necessário? Isso aí é senso de autossuficiência. Não preciso tanto dessa oração. Eu resolvo minha vida. Eu preciso de Deus intervindo o tempo todo. Para que tem essa importância toda? E se ela de fato entendeu o recado no último quadrinho, glória a Deus por isso. E se a gente está se sentindo autossuficiente, independente de Deus, que a gente chegue ao estágio do terceiro quadrinho, entendi o recado e mude de vida. E a autossuficiência torna a gente mais semelhantes ao diabo do que semelhantes a Deus. No momento que eu me torno autossuficiente, eu sou um discípulo lá no mar, enfrentando a tempestade, porque eu sou um cara experiente. Eu sou acostumado a pescar. Diversas vezes enfrentei tempestades no Mar da Galileia, essa é apenas mais uma. Só que eles perceberam que essa era a mais grave de todas e o barco ia afundar. E eles acordaram Jesus. Usaram Jesus, Ellen White comenta que foi a última alternativa deles, porque eles acharam que iam perecer. E Jesus estava dormindo. Então, às vezes, a gente é tomado da nossa autossuficiência. Eu sou muito experiente, cara. Eu tenho 30 anos de liderança de igreja, eu tenho tantos anos disso, eu sou aquilo outro. Só que Deus, ele não é o responsável pelo nosso sofrimento. A gente sabe à luz da Bíblia isso. Mas ele permite. Ele permite porque é o melhor momento para a gente baixar nossa bola. No dia que você, na sua autossuficiência, vê teu filho com câncer, teu dinheiro não resolve, você falar 3, 4 idiomas não resolve, tu precisa orar, irmão. Tu precisa orar. E no dia que você tem todo o dinheiro do mundo, mas acabou de perder a sua esposa e você está no cemitério enterrando-a, você percebe que não adiantou nada, que o mundo não reflete o plano de Deus e que tem coisas que você não resolve. Então tu precisa orar para Deus confortar teu coração, para você manter acesa a esperança da fé de que um dia você verá seus entes queridos novamente quando ele vier. Então, eu acho que esse orar é tão importante assim. Esse questionamento traduz um centro de autossuficiência, independência. Independência é diferente da margem do rio Ipiranga, né? Independência ou morte. Eu costumo dizer que independência de Deus é morte. Você morre se você viver independente dele. E essa oração é quando o teu sentimento que está se parecendo com Satanás deixa de existir e o teu sentimento de dependência semelhante a Jesus sentir ao Pai passa a fazer parte de você. Se eu acho que eu não preciso orar tanto, há mais do mal em mim do que do bem. Eu preciso refletir. Ou talvez eu seja cego. Eu não enxergue de verdade quem eu sou. Eu não tenho um autodiagnóstico correto ao meu respeito. Porque se eu entender de verdade quem eu sou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eu entender o estado que eu me encontro, eu vou chegar a uma única conclusão. Não posso viver sem oração. E o que é oração, mano? Respiração da alma. Se você não ora, você não está respirando. Mulher, orar tão importante assim... É como se estivesse perguntando, eu preciso respirar? Precisa, imbecil. Tem que respirar. E a oração é a respiração da alma. Se você não respirar, você morre. Então, será que é importante? É óbvio que é importante. Então, eu fico pensando na nossa necessidade de nos autoconscientizarmos de que não somos autossuficientes, somos plenamente dependentes. E a nossa intensidade de oração mostra a dependência que nós temos e quão pouco autossuficientes somos. Verdade. Por isso que Jesus, achei lindo isso aqui, fazendo um vínculo com o que você disse, né? Que Jesus orava muitas vezes, né? O
tempo todo, um dia atrás do outro, e algumas vezes madrugadas inteiras, né? E aí, sem muito esforço, a gente percebe por que até alguém tocando na orla do manto dele já fazia diferença, né? Yeah. Então, é muito interessante isso aqui. Milagre, né? Pela comunhão com o Pai. É isso aí. Então, fica a dica pra gente aqui, tá? Vida de poder é impossível sem uma vida de oração. Uma vida de dependência de Deus, né? Você já passou por aquela experiência assim, de ter aquele encontro assim com Deus e parece que o tempo parou? Já passou por aquela experiência? Já teve esse momento? Lembra desse momento? Eu queria até pedir para o pastor Dudu aqui, porque o autor da lição passou por uma experiência mais ou menos assim, né? Ele conta o testemunho dele, é muito interessante, né? Que ele não percebeu e daqui a pouco já tinha orado horas e horas, falado com Deus, né? E às vezes a gente se pega muito esse negócio do tempo, né? Nossa, eu orei tão pouquinho, eu queria orar mais e tal, não sei o quê. Isso me faz lembrar da minha infância um pouquinho, porque, cara, não havia internet, não havia esses gadgets que nós temos hoje, não havia uma programação muito limitada na TV, e normalmente o controle da TV ficava sempre na mão do teu pai, e você não tinha autoridade para você trocar de canal, e quando você percebia que ele estava dormindo em frente à televisão, você ia lá pegar o canal e ele acordava na hora, não muda não que eu tô vendo. Como que tá vendo, você tá dormindo? Então você tinha só uma opção, se relacionar com seus amigos para você ter vida. Aí teu amigo ia pro teu portão e vocês ficavam horas conversando. Eu lembro da minha mãe sempre fazer a mesma pergunta. Depois de dar uma bronca, porque eu demorei demais, e a pergunta era sempre a mesma. O que tanto vocês conversam? Porque era 1 hora, 2 horas, 3 horas conversando. O que tanto vocês conversam? Abrir o coração como um amigo. O papo flui tão naturalmente, e esse é o segredo da oração. Só que a gente está acostumado a chegar com a oração assim, ó. Igual que foi a gente vai ao supermercado. A lista de pedidos, feijão, arroz, macarrão, tal, lentilha, orégano, parará. Aí vai dando risquinho. Minha vida de oração, vou orar, ok, pedir pelo fulano câncer, pedir pagar essa dívida, pá. Aí apresenta só o pedido de oração, como se fosse a lista do supermercado. Se torna mecânico e daqui a pouco você percebe que você passou a lista e acabou. Qual é o grande desafio? Tenta orar sem pedir. Aí você vai ver se você conversa com um amigo. Você não vira, eu sou teu amigo. Quantas vezes eu te ligo? Me dá um dinheiro, me dá uma carona, me dá isso. Mas que cara chato, mano. O cara só liga pra mim quando precisa. Amizade miserável é essa, mano? Amizade que só suga, sangue suga. Só se aproxima de mim por interesse. A nossa vida de oração é o filho que se aproxima por interesse. Pai, me dá parte da mesada, pai, me dá isso. Eu sempre uso o exemplo, lamentável, mas graças a Deus hoje está bem diferente. A minha irmã, eu sempre tive um relacionamento muito ruim com a minha irmã, porque ela escolheu o caminho dela, eu fui para a igreja, ela virou funkeira no Rio de Janeiro, casou com quem não devia, a polícia matou e tal, não sei o que, se envolveu com um monte de coisa e seguiu o caminho dela. A gente parou de conversar durante um tempo exatamente pela incompatibilidade, pela distância. Não tinha assunto, mano. Era muito incompatível. E aí, mano, você fez ontem à noite? Já tava no baile funk. Pô. Lamentavelmente houve um distanciamento. Mas quando que existiu o contato? Quando ela ligava pra mim precisando de alguma coisa. Irmão, me arruma R$200. Assim, algumas vezes eu dei os R$200. Mas toda vez cortava o meu coração. Porque a busca era só pra pedir os R$200. Não tinha relacionamento de irmão. Não tinha. Hoje essa semana eu bati um papo super agradável com ela. Um negócio de irmão para irmão de verdade, que a gente não tinha há muito tempo. E como foi renovador. E eu pratico isso na vida de oração. Eu consigo chegar diante de Deus, Senhor, vamos bater um papo aqui, eu não vou te pedir nada. Eu vou só conversar. Tô chateado, não sei o que, aconteceu isso e tal. Me senti desvalorizado, sei que o Senhor não tem nada a ver com isso. Né? Cara, a gente não sabe orar. A gente só sabe apresentar a lista do supermercado. Por isso, a nossa tempo de oração às vezes é tão medíocre. Porque se a gente entrasse na atmosfera de conversar a Deus como se faz com um amigo, como diz Ellen White, a gente experimentaria isso aqui que esse cara experimentou.
né? Eu tinha passado horas com Deus em oração e parecem poucos minutos. O tempo passa e a gente nem percebe. Lembra quando eu era um namoro, mano? Cara, eu chegava na casa da namorada no sábado à noite, que era o dia principal, e era uma ocasião em que eu só podia namorar no sábado à noite. O pai dela só deixava eu vê-la sábado à noite. E sábado à noite, irmão, era um momento sagrado. Sagrado. Ninguém me tirava meu sábado à noite. Era o único dia da semana que eu tinha pra ver a gatinha. E, cara, eu chegava lá às 7 da noite, era obrigado a sair às 10h30. E eu ficava com muita raiva, porque eu nunca vi 7 da noite chegar às 10h30 com uma velocidade tão grande. Como passa tão rápido, né? Que é isso? Quando você é gostoso estar com alguém, qualquer tempo é pouco. Se a gente tem prazer de estar na presença de Deus porque desenvolve uma vida de oração correta, qualquer tempo sempre será pouco. Aí por isso que a gente transforma o dia de oração. Tu vai dentro do ônibus orando, tu vai dirigindo orando, tu vai orando, o tempo todo tu está falando com ele, porque é gostoso demais. Aí a gente começa a entender porque é que era tão comum para Jesus passar uma noite inteira orando, né? É interessante demais. Então, eu até notei aqui na minha vida, Senhor, eu preciso mais desenvolver essa experiência, né? Sim. Aliás, tem que, eu, no meu caso, eu falo assim, eu estou fazendo a mesma pergunta com os discípulos. Senhor, ensina-me a orar. Boa. Aí você pega um pastor com 28 anos de ministério pedindo a Deus para aprender a orar. É isso eu aí. Preciso, mano. Eu também. É isso aí. Bom, é isso aí. Então, é possível você desenvolver uma amizade com Jesus e o tempo de fato parar e você descobrir que o maior prazer que alguém pode ter na vida é desfrutar da companhia, da amizade, né, de alguém como o Senhor Jesus, né? E a experiência de Jesus era assim também. E aqui a parte do compreenda, né? A lição tocou muito essa questão da hipocrisia, né? Hipocrisia em foco. Eu até queria pedir aqui um pouco a ajuda aqui da Fernandinha, porque por que os fariseus não responderam nada, né, a Jesus em Lucas 6, quando ele expôs sua hipocrisia, né? Jesus era sempre muito contundente, né? Sim. E geralmente, na maioria das vezes, poucas vezes, você vê eles revidando de alguma forma, né? Porque parece que o que ele falava era verdade. Sim, quem cala consente. Estrangeiro. E aí, Fernandinha? Na lição aqui de segunda mostra o porquê que Jesus orava tanto, né? Porque, gente, viver neste contexto de tanta pressão que esses mestres da lei e esses fariseus faziam com Jesus, é muito engraçado você ler os evangelhos, não importava onde Jesus ia, esses caras estavam lá para apontar alguma coisa de Jesus, que ele estava fazendo alguma coisa errada, e Jesus precisava orar mesmo, porque eu fico imaginando o desgaste emocional que ele tinha, porque aquelas pessoas eram os religiosos, eram os líderes religiosos da época, era os mestres da lei que teoricamente eram para eles estarem esperando o Messias, eram para eles terem anunciado que o Messias estava ali, só que eles estavam totalmente contrários com a proposta de Jesus. E eles não respondiam porque Jesus, ele pegava na ferida, ele ia lá e ele chegava nessa questão da hipocrisia. E a lição, ela até traz o texto bíblico, né, o capítulo 6 de Mateus, que é muito legal porque eles questionam exatamente a Jesus na questão do sábado, né? Que os discípulos estavam com fome lá, e aí eles começaram a colher, né, as espigas ali para comer, e aí os mestres fariseus, eles apareciam do nada. Nossa, olha aí. Olha eles transgredindo o sábado. O que você fala sobre isso? E a resposta de Jesus, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, fique em silêncio, calma lá. Mas também Jesus estava demonstrando o porquê que ele orava tanto para servir, para fazer o bem. Porque o sábado é um dia de alívio de fardos. Tem até, fazendo mais uma vez uma propaganda do nosso podcast, o Tuporém Podcast, a gente comentou a respeito do Vida de Jesus, né, o livro da Ellen White, e teve um episódio que a gente falou exatamente disso, de que Jesus era muito questionado nesses momentos em que ele curava no sábado, né? E a gente trouxe ali de que o sábado, ele é alívio de fardos. E o que os mestres e os fariseus mais faziam, eles colocavam tanto peso na vida das pessoas,
para elas guardarem o sábado, elas tinham que contar o número de passos que elas davam no sábado, elas tinham que ter um controle. E a vida com Deus não é esse peso, é um alívio. O próprio sábado, ele não foi entregue num contexto de peso ali pro povo de Israel. Foi entregue num contexto de libertação. O povo de Israel recebeu os 10 mandamentos após Deus ter libertado eles do Egito. Então, Jesus, ele mostrou ali que o reino de Deus, né, o que ele gostaria de trazer era totalmente contrário ao que os mestres, os fariseus mostravam. Por isso que a mensagem era tão diferente, né? Era tão diferente e eles não tinham o que responder porque era a realidade, eles não tinham o que dizer. O mais bonito é que Jesus, ele respondia a esses mestres da lei, mas ele não respondia na maneira de machucá-los, ofendê-los, mas por amor. Ele queria que eles reconhecessem o erro, ele queria que eles reconhecessem e mudassem. Tanto que mais na frente, Jesus fala, amem os seus inimigos. Naquele momento, aqueles homens estavam meio que sendo inimigos de Jesus. Contrários, e Jesus falando, amem os seus inimigos. Então, a gente já vê ali que Jesus, a vida de Jesus era contrária aos ensinos, né, dos fariseus da época, e o quanto que ele estava sobrecarregado com essas responsabilidades, com esse peso, e como era importante ele ter esse momento de oração com Deus para dar forças para ele, porque ele foi atacado constantemente até a sua morte, e foi piorando, né, conforme ele foi desenvolvendo o ministério, foi piorando, e ele acabou sendo morto por conta disso. Eu achei fantástico, né, a sua abordagem em relação a essa realidade, né, de que geralmente é assim, tá? Por trás, né, de uma vida, né, vamos dizer assim, de aparência espiritual, né, de alguém que geralmente gosta de estar ali machucando, perseguindo, criticando, né, ou coisa parecida, tem uma Bíblia fechada. Sim. Tem alguém que não ora mais. Uhum. Não tem pra onde correr, cara. É incrível, né? Eu até fiquei pensando, você falou assim, Jesus falou assim, olha para os seus inimigos. Eu fiquei imaginando Jesus, né? Porque outras palavras é tipo assim, vão orar, brother. Vocês estão com esse monte de plano ruim aí. Vão orar por mim. Uhum. Porque se vocês orarem por mim, dificilmente eu vou gostar desses planos aí, né? Dificilmente. Não dá pra você ter raiva de alguém por quem você ora. É impossível, cara. Não dá. Uhum. Até alguém falou pra mim um dia desse aí. Cara, quando você sentir raiva de alguém, ora por ela. Pede as bênçãos de Deus pra ela. Vai diminuir. Sim. Não tem como. Uhum. E Jesus, ele vive essa realidade, né? De estar o tempo todo deixando claro que a solução, não só do poder, mas para deixar essa vida de ator, né, espiritualmente falando, embora a lição esteja aqui focada em apresentar essa realidade, uns caras que estavam reclamando porque alguém foi curado no sábado. Olha o nível entendeu? E a gente às vezes faz... Muito fechado, né? Assim. Eu estava um tempo atrás aí, em outro país e tal, trabalhando lá, e terminei uma aventuria, me lembro até hoje, assim, mandaram uma carta para a União, uma carta para o presidente da União, com 3 recomendações. Uma, eu era J lá, uma que evitassem usar humo é fumaça, né? Uhum. Porque isso é típico dos shows mundanos, você colocava fumaça, luz, né? Tinha um monte de dramatização. Era uma aventurinha para criança, eram 8 dramatizações. E aí o outro era que, o que mais impressionou, o que evite tocar essas músicas, era a música da criança, né? Lá, 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 a música de Cecel e tal. Não, tá mexendo demais, não pode. Imagina o Jó tava lá, com aquele terno azul, levantando e baixando. Mas pra mim a última recomendação foi mais interessante. Que se evite fazer nossas crianças caminharem aos sábados. Uau. É porque da concentração da arena até a última a dramatização da manhã era um circuito, era um carrossel, as crianças iam até o rio, tinha um rio. Aí eu era João Batista, chamava Jesus e tal, pra seguir Jesus. Quem quer seguir Jesus? Tudo combinado, né? Às vezes eu entrava na água, batizava também, era muito legal. Aí andavam, né, o circuito andava ali, eles andavam 1.500 metros. Imagina, um monte de criança no meio da natureza, puxando ali a unidade, tudo de uniformezinho. Não, tá andando demais. Tá andando demais no sábado, tá pecando. Olha que
Aí a secretária chegou na época e falou assim, tem essa carta aqui, pastor e tal. Pra quem tá interessado? Pro presidente. Então, manda o presidente ler, não é pra mim? Fui ler acho que uns 3 meses depois da carta. Mas é verdade, a gente conviver com a hipocrisia não é fácil, né? Não é uma situação fácil de conviver. E Jesus conviveu com tudo isso, com esse clima ruim. Como ele resolveu isso? E aqui fica aqui uma dica, tá? Muita gente hoje, a gente conta muita gente assim, né? Cara, não vou pra igreja, aguento mais ir pra igreja, porque pô, tem fulano hipócrita, isso aqui, liderança e tal. Cara, quer resolver isso? Vai orar, mano. Até por trás de alguém que vê na hipocrisia dos outros uma desmotivação para sua vida espiritual, o que está por trás disso, muitas vezes, também é a vida de alguém que não ora mais. Porque alguém que está em oração, cara, o que menos vai importar é a vida do outro. É como o outro vive, se é falso, se não fala. Jesus, cara, Jesus conviveu nesse ambiente hostil, onde até fazer o bem incomodava. E se esse foi o segredo dele para ele continuar vivo na fé, e vive fazendo bem, saindo o poder para abençoar todo mundo, é o segredo pra gente também. Então, para enfrentar até a hipocrisia também, a oração, até isso, a oração é a solução. É bênção demais, né? Mas vamos lá. Renanzão, as orações noturnas, é interessante, né? Porque Jesus, ele tinha uma vida, a vida era muito intensa. Alto risco. Agora imagina, como é que funcionava isso aqui na vida dele? Porque a gente tá aqui focado nele, né? Ó, pastor, até fazendo um gancho com essa questão da hipocrisia, eu acho que a palavra que eu consegui destacar para tudo isso foi compaixão. Porque Jesus olhou para a hipocrisia com compaixão. Quando ele fala para orar pelos inimigos e tal, é porque ele tá olhando para que é quase como que olha assim, puxa vida. Pena, cara. Sabe, você vê é quase assim, eu te amo tanto, cara. Como é que você tá indo aí? Eu te amo tanto. E aí é que entra, né, as orações noturnas de alto risco, porque se você olhar aqui, até a lição destaca, né? Seus fardos, falando de Jesus, se tornaram mais pesados porque seu próprio povo o rejeitou, número 1. 2, ele foi traído. 3, preso. 4, abandonado pelos discípulos. 5, falsamente acusado. Cuspido e espancado. Chicoteado, pendurado numa cruz. E aí, tá leve aí pra você? Você tem algo mais difícil que isso aqui? Pra parar de orar? Aí você a gente vira pra Deus e fala assim, até voltando algumas lições atrás, tô com sono, vou desistir. Não vou pra igreja hoje. Então, olha o ambiente hostil, de risco, que Jesus estava inserido. Isso não impedia de continuar, de prosseguir, porque qualquer um de nós teria desistido. E não precisava nem passar por todas, não. É só ser rejeitado. Às vezes a gente vê pessoas, especialmente jovens, falam assim, eu saí da igreja porque fulano isso, fulano aquilo. Se sentiu rejeitado porque não foi não incluía. Não, se sentiu rejeitado. No primeiro que rejeição, ele já sai da igreja, já se afasta da comunidade de fé, já se afasta dos seus, já deixa de seguir Jesus, vai pro mundão. Quando na verdade, puxa vida, olha o que Jesus fez. Tudo isso ele fez por compaixão. Ele teve compaixão. Então, se nós formos revestidos da mesma compaixão de Cristo, até quando a gente vê alguém nos atacando, a gente vai olhar para essa pessoa com compaixão. Porque ninguém faz o mal se estiver ligado a Cristo. Então, ele pratica o mal porque ainda não conheceu Jesus, porque no dia que conhecer Jesus, não pratica mais. A prostituta se prostitui porque não conheceu Jesus, porque no dia que conhecer Jesus, não se prostitui mais. O assassino, o ladrão, ele faz isso porque não conheceu Jesus. Porque no dia que conhecer e tiver uma relação com Jesus, ele não vai fazer mais isso. E então a gente deveria ter compaixão, lembrar que essas pessoas são vítimas do pecado, como eu também sou vítima do pecado e não posso me colocar acima. Então Jesus, ele estava lá orando porque ele sentia a necessidade de inclusive de viver e mostrar quão importante é estar ligado a Deus, especialmente quando a gente está vivendo risco, seja risco de vida ou risco de perdas emocionais, enfim, de todo tipo de perda, né? Sensacional, interessante, né? Porque esse momento, esse registro do capítulo 6 aí, é justamente o momento que Jesus, como fruto de uma noite inteira orando, inclusive, ele vai e escolhe pessoas para estarem perto dele, né? Eu sempre me lembro disso aqui, né? Até fiquei pensando nisso, né? Filipenses 4:13, né? A gente gosta muito desse texto, né? Paulo fala muito fortemente nisso, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? E o segredo de Paulo também era o de Jesus. Se você ver o versículo 14 até o verso 16, como é que Paulo era fortalecido, cara? E aí você vê depois, né? Irmãos, obrigado porque vocês continuaram me visitando.
Obrigado porque vocês oraram por mim. Obrigado porque vocês não me abandonaram. Então, Paulo não era fortalecido com a luz do céu, um anjo. Era através dos irmãos, cara. Até o ponto que você mencionou aí, cara, é uma mãe de joelho que tá orando o tempo todo. Batizei um dia desse uma Semana Santa, algumas semanas atrás aí e tal. Uma irmã passou uma década orando pelo marido. O marido nunca se converteu, odiava a igreja, não queria saber de nada, tudo hipócrita, que não presta, que é falsidade, não dá. E aí ela foi esmorecendo, parou de orar pelo cara. Anos se passaram, ele se converteu. Aí agora era ele que orava por ela. Aí quando eu tava na porta da igreja, falei, tô orando com minha esposa, ela foi da igreja, não é mais hoje, agora tava no sábado, não sei o que e tal. E aí um dia, já quase no final, ela tinha conseguido, né, ajustar a questão do sábado. Cheguei lá, aí o apelo foi relativamente simples, né? Cara, você passou uma vida inteira orando por esse homem que tá aqui. Hoje o cara é o diácono da igreja, ele abre e fecha a igreja, só tem noção. Deus ouviu sua oração, irmão. Ela é verdade, começou a chorar. Agora ele tá orando pela senhora. Eu quero saber se a senhora vai ser a resposta à oração dele. Amanhã tem batismo. É com roupa seca aí, mano. No outro dia de manhã. Vamos fazer uma surpresa pra ele, viu? Me recordo que eu cheguei na igreja, ele tava na porta. E, eita, pastor, hoje vai ter batismo. Eu disse, vai ter. Eu pensava, ia ter de outra pessoa, né? Sim, vai ter. Você ajeitou o tanque lá, já botei o aquecedor e tal. É mesmo. Mas ela vai batizar. Ela? Aí disse, miséria, ela contou pra ele. Ela não aguentou, pastor, hoje de manhã disse assim, olha, hoje eu vou ser a resposta da tua oração. Agora vamos se juntar para orar juntos, cara. Tem a filha ainda e tal, né? Então, assim, Jesus, ele poderia estar sozinho, cara. A gente pode também estar sozinho, mas estar acompanhado é melhor. Nossa. E você vê essa assistência o tempo todo. Vamos orar comigo. Vamos orar comigo. Em outras palavras, quando a gente estiver aí de manhã, tarde, de madrugada, por mais desafiador que esteja, na realidade, é Jesus convidando a gente para estar perto dele, para estar em oração com ele. Então, acho que o pastor Mark Feeling fala na revista A Oração Faz a Diferença, que aquela revista é muito boa. Ele falou que quando a gente ora por alguém, a gente abre uma avenida do trono de Deus até a pessoa, enorme, para Deus abençoar ela sem ela pedir. É isso que é a oração. Então, a oração, ela realmente, Jesus, né, ele buscava a orientação do Pai, relacionamento com o Pai, poder para cumprir a missão, poder e auxílio do Pai para fazer tudo o que ele fazia, inclusive para enfrentar tudo que enfrentou. E realmente, se ele precisava, com a gente não é diferente. E ele tinha todos os motivos, Daniel também, tantos outros, né, para não orar. E a gente tem realmente um risco tão grande como esse para a gente parar de orar. Então, a gente tem motivação em Jesus para isso. Agora tem um negócio que me chamou muita atenção nessa lição aí. Detalhe que eu te confesso que eu nunca tinha pensado nessa direção. Foi o primeiro insight a respeito disso que tive na minha vida. E assim, se você já teve esse insight, glória a Deus pela sua vida, mas eu percebi isso agora. Depois que Cristo esteve lá curando a mão do homem que estava com a mão ressequida, no sábado, né? Foi tão criticado e sentiu esse peso, ele saiu para orar. E foi aí que ele passou a noite toda orando. E Deus deu a resposta para ele naquela noite de que ele deveria fazer uma coisa, escolher discípulos. E ele apresentou os discípulos como sendo não aqueles que simplesmente pregariam o evangelho após o cumprimento da sua missão. Porque a gente sempre pensa nos discípulos assim, por que eles foram escolhidos? Eles foram escolhidos para poder aprenderem durante 3 anos e meio, depois seguirem pregando na ausência de Jesus, na ausência física de Jesus. Que outro motivo ele escolheria os discípulos? Para dar continuidade à igreja dele. Só que aqui a lição coloca que Deus orientou Jesus para escolher discípulos, porque ele precisava de um círculo de amigos íntimos que o dessem para ele apoio emocional. Você imagina Jesus escolhendo pessoas para que estas pessoas o apoiem emocionalmente. E qual que é o desdobrar dessa história? É muito triste que quando você chega lá no Monte da Transfiguração, está lá em cima Pedro, Tiago, João, Jesus, os outros 9 lá embaixo. E antes de subir, Jesus disse para eles, fiquem aqui orando que eu vou até lá em cima com Pedro, Tiago e João. Aí subiu com Pedro, Tiago e João, aquela cena maravilhosa, e lá embaixo o pau quebrando. O pai traz o filho endemoniado, que o demônio joga o menino no fogo, o demônio joga o menino na água e o pai está desesperado. Jesus não estava ali, estava no alto do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Os 9 se encontravam ali que Jesus havia pedido para ficarem orando.
Era o grupo de apoio emocional de Jesus. E aí o pai chegou e os caras oraram e o diabo não saiu. Foi uma desgraça, foi uma humilhação, foi uma tragédia. E quando Jesus desceu, e Pedro falou que não queria descer, falou, a gente tem que descer que o bicho está pegando lá embaixo. Quando ele desce, ele encontra essa circunstância. E depois, em conversa à parte, ele critica os discípulos dele. Essa casta só pode ser vencida com oração e jejum. Mesma lição de Aí você faz aí você faz a ponte. Exatamente o que Cristo havia pedido para eles ficarem fazendo enquanto ia lá. Aí a Ellen White comenta esse texto, eu acho mal barato, porque ela diz que os discípulos, eu até pergunto para a igreja assim, o que eles ficaram fazendo? Dormido foi no Getsemane. Aqui é diferente. Aqui eles ficaram falando mal, mano. Nossa. Como é que Jesus leva... eles criticaram a panelinha, né? Jesus tem uma panelinha, Pedro, Tiago e João. Quando tem que comer pizza, ela só leva Pedro, Tiago e João. Vai para um passeio, só leva Pedro, Tiago e João. A gente só fica fazendo as coisas aqui. Mano, passaram o tempo todo reclamando, falando mal de Jesus e do Pedro, do Tiago e João. E eu fico imaginando o discurso. Se ele soubesse que de verdade quem era Pedro, Tiago e João, não estaria tão colado com eles. Será que ele é o Cristo de verdade? Mano, e quando tem que enfrentar o diabo, não expulsa. Aí eu sempre digo o seguinte, Deus não dá poder para fofoqueiro, irmão. Fofoqueiro não tem autoridade contra as trevas, entende? E a oração que devia fazer parte traz para eles, a ausência de oração, um completo despreparo para enfrentar a batalha do grande conflito. Então, eles deviam ser o apoio emocional de Jesus, e na ausência de Cristo, como foi nesse caso que eu acabei de citar, eles deveriam ter submetido o reino das trevas ao domínio do evangelho. E, cara, a gente passa tanto tempo reclamando, e se o tempo que a gente passasse reclamando, a gente passasse orando, talvez Jesus já tinha até voltado. Eu até, viu, pastor? Quando você falou isso me comove sempre. Porque se a gente parar para pensar, exatamente essas pessoas que deveriam ser apoio íntimo e tal, eram os mais incapazes para realizar isso. E pela compaixão, e eu olhei muito a lição desse dia pela lente da compaixão, porque justamente essa mesma compaixão que Jesus teve para escolher os discípulos que eram incapazes, que demonstraram claramente serem incapazes, e que no momento que ele mais precisou na cruz eles não estavam lá e tal, Jesus faz o mesmo convite para o incapaz Renan. Sabe? Eu também não... Como eles fracasso na oração, fracasso às vezes na fofoca, fracasso, e ainda Jesus oferece por compaixão um lugar à mesa pro Renan. Um lugar na obra dele pro Renan. E o que ele espera de mim? O que ele falou para mim? Para você conseguir fazer isso, jejum e oração. Sensacional. Então, fica aqui a dica recorrente de Jesus para a gente entender o valor, né, que existe em uma vida de oração e de comunhão com Deus, né? Então a gente percebe aqui, né, a pergunta importante, depois você já fica aqui uma tarefinha de casa, né? Quais foram algumas das situações específicas que levaram Jesus a orar? É que tem uns textos aqui para olhar. Se você perceber e analisar bem, todas elas envolviam momentos de bastante tensão. Convivência com gente, com acusação, com hipocrisia, com gente que deveria, né, estar cheio do Espírito, mas estava cheio de reclamação, diante de momentos desafiadores, né? Multidões, correria, cansaço. Tudo isso, na realidade, não era um empecilho, mas um convite para a oração. E Jesus atendia muito bem esses convites, né? Por que a vida de oração secreta de Jesus é essencial para a vida cristã? Por que esse modelo que ele deu é tão importante? Fica também a dica aqui, tá? Porque ele deixou claro que isso é fundamental para quem realmente quer ter poder, né? O que os discípulos aprenderam a observar a vida e a oração de Jesus? Eu perguntaria para você e para mim, o que você aprendeu? O que é que você aprendeu até agora com a vida de oração de Jesus, né? O que significa depender completamente de Deus em sua vida? Como seria isso? Eu acho que a oração, ela traduz, né, essa atitude, essa necessidade, essa dependência, ela deveria traduzir, através dessa atitude, a nossa dependência de Jesus, né? Que eu ouvi aqui, achei muito legal, né? Se mais adventistas do sétimo dia priorizassem, né, um tempo de oração e qualidade sem pressa,
como é que seria o nosso impacto no mundo? O Dudu mencionou agora há pouco, né? Se a gente parasse mais tempo, ao invés de ficar conversando, dando desculpa, reclamando, até falando mal, o que seria do mundo ao nosso redor, né? Sim. Se a gente dedicasse isso para oração. Fica a dica aí, tá? E a nossa reflexão também. A palavra-chave da semana não poderia ser outra, a palavra é oração. Eu queria começar com ele aqui, o nosso tio The Best, o texto da palavra. Qual é a palavra que você queria acrescentar essa palavra? Cara, eu quero pegar a palavra de Jesus no Mateus 6, no verso 6. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e o teu Pai te vê secretamente, te recompensará. É o momento a sós, é a oração secreta que Cristo praticava, sendo recomendado para a gente, né? Isso contrasta muito com a oração dos fariseus, que faziam questão de orar em público, com muitas testemunhas, e a oração, graças ao Senhor, porque eu não sou com os demais homens, isso, assim, assado, que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Você observa que a oração dos fariseus, ela é mecânica. A oração é constituída de vãs repetições, envolvida de hipocrisia, professando uma coisa que na verdade não viviam e cobrando das pessoas algumas coisas que eles mesmos eram falhos. E de autojustificação. Que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu guardo a lei, que eu... O tempo todo querendo se justificar. É uma oração que... não vou dizer que não passa do teto, porque a oração não precisa passar de um teto para ser atendida. Deus está do teu lado. Mas é uma oração que não traduz o significado, por exemplo, do que Jesus ensinou em Mateus 6, de 9 a 13. Que você tem que usar o momento de oração como um momento de agradecimento, louvor, estabelecer prioridades espirituais. O material é apenas o básico, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E fazer tudo em nome de Jesus. Ou seja, os fariseus não oravam assim. Razão pela qual eles eram os homens que eram. E entrar no secreto, entrar no quarto secreto com Jesus, faz você sair dali com a estrutura necessária para enfrentar a publicidade do mundo. Sensacional. É isso aí, secreto, já anotei aqui já. Fernandinho. Bom, eu peguei aqui o texto que a lição traz, que é de Tiago 4:8, que diz o seguinte: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E aqui, como a palavra, eu coloquei vulnerabilidade, porque no momento da oração é um momento em que a gente tem que estar vulnerável, a gente está vulnerável. E eu queria compartilhar um pouco de como eu faço os meus momentos de oração. Eu tenho muita dificuldade de fazer oração em silêncio na mente. Eu tenho dificuldade de concentração. Eu me perco muito. E o que eu costumo muito fazer é orar em voz alta. Orar como se eu estivesse falando aqui com vocês. Só que eu estou falando com Deus. E tem vezes que eu me peguei que nem o autor da lição. Que eu passei horas e horas falando com Deus. E eu nem queria orar no começo. Eu acho que eu não vou orar não, vou fazer uma oração rapidinho. Mas esse momento de oração é um momento que a gente tem a oportunidade de ser vulnerável a Deus, da gente demonstrar as nossas fraquezas e pedir para que Ele nos ajude também, né? Pedir para que Ele nos ajude a reconhecer o quanto nós somos impuros, né? E a pedir que Ele purifique o nosso coração. E isso também ajuda a gente a desenvolver um vínculo com Ele, né? Uma aproximação. Puxando um pouquinho pro meu lado aí da psicologia, quando a gente estuda na faculdade, o que mais os professores prezam e falam é que vocês precisam desenvolver vínculo com o paciente de vocês. Porque são pessoas que estão chegando ali em situação de sofrimento e você precisa desenvolver esse vínculo. Ela não vai falar com você se ela não tem uma relação profunda, não tem um íntimo, né, ali. Ela está vulnerável naquele momento. Então, esse combo, né, de vulnerabilidade e essa criação de vínculo, conforme a gente, cada vez mais nós oramos a Deus, cada vez mais nos aproximamos dele, a gente fortalece esses vínculos com ele e a gente se fortalece na oração também. Sensacional. Secreto, vulnerabilidade. Renato, o texto da palavra. Eu
Meu texto é o meu texto favorito da Bíblia, que é a oração de Simeão. É uma oração, meu texto favorito. Está lá em Lucas 2,29, em que ele diz assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, a oração, eu vou usar o vínculo porque Simeão só pôde fazer essa oração de gratidão a Deus porque a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Então, eu sou professor e uma das coisas que a gente faz mesmo, viu, Fernando, para conseguir dar aula para uma turma é estabelecer vínculo com os alunos. Todo mundo lembra de um professor que marcou sua vida, justamente porque criou-se um vínculo afetivo. E a oração é esse momento em de criar um vínculo afetivo com Deus. A ponto de você chegar como Simeão falou assim, olha, posso morrer em paz, porque eu já vi a tua salvação. Entendeu? A gente pode não ter visto aqui, né, fisicamente, mas a gente já ouviu da salvação do Senhor, a gente já experimentou a salvação do Senhor. Então, se morresse hoje, já podia morrer em paz, falar com Deus, Senhor, estou em paz, porque a minha relação contigo, esse meu vínculo com o Senhor é tão poderoso. E a oração foi uma dos instrumentos para que eu pudesse estabelecer esse vínculo. Se eu morrer hoje, morrer amanhã, tanto faz, estou em paz, porque meus ouvidos já ouviram, meus olhos já viram, já leram, e minha boca já falou contigo da salvação. Sensacional. Então fica aí, tanta coisa linda que a gente pode extrair, né, da oração. Essa palavra que é a palavra-chave da semana. É uma experiência individual e secreta com Deus, particular com Deus, né? Isso é muito interessante. Jesus deixou claro como deveria ser, orientando a gente a ter uma experiência. Acho que se eu pudesse colocar, eu coloquei aqui na minha rede semântica, oração é uma experiência com Deus. Não tem como ser diferente. E até, parabéns aí pelo método, viu? Não sei se você sabia, viu, Fernandinha? Mas era o método de Jesus. Ele antes que Jesus orava em um tom de voz que ele se escutava. Ele tinha um horário de oração, ele tinha um local de oração. O método dele era falar em um tom de voz. Isso é tão real que Jesus estava orando, né? E os discípulos se aproximaram e falaram: Senhor, nos ensina a orar. Mas nos ensina a orar desse jeito aí, viu? Aí ele vai lá e fala a oração do Pai Nosso e tal. E explica como deveria ser. Então, Jesus, ele... Por falar em método, né? Eu queria até... Especialista aqui, vamos aproveitar. Né? Aqui, a lição aqui, ela dá aqui várias dicas, né? E a gente está aqui e fala para muitos jovens, Edu. Você é um pregador para jovens e tal. E, na realidade, muita gente fala assim, que essa geração agora, né, pós-moderna, líquida, não sei o que e tal. Mas é a geração da experiência, cara. Eu acho que cristianismo tem tudo a ver com essa geração. Porque o povo quer saber se funciona. Quer saber se é real. Como é que faz para eu ter esse negócio aí? Por isso o cara de manhã tá na igreja, à noite ele tá em outra experiência espiritual, porque ele quer saber se funciona. Qual é a dica que você tem para dar aqui? Prática, porque tem um monte de dica prática aqui, até sua também, para que o cara teste aí para ver se dá certo. Ou para que ele experimente. Mano, vamos lá. Tem as dicas de fato aqui, na lição da quinta-feira. E eu queria fazer uma consideração. A gente está falando assim intensamente sobre oração, necessidade de orar, mas eu quero fazer uma consideração no que diz respeito que a oração por si só não basta. A Bíblia diz claramente que a fé sem obras é morta. Aí eu tô orando, tá beleza, você tá orando, mas o que você tá fazendo? O garoto chegou perto de mim: pastor, eu tô orando para passar no vestibular para medicina e eu quero passar na federal. Top, mano. Ora por mim, pastor. Ora. Por acaso perguntei: já tá estudando? Não, pastor, tô estudando ainda não. Eu falei: brother, quando você começar a estudar, você me avisa, que aí eu oro por você. Que você acha que vai abrir uma visão celestial, gabarito, questão 3, letra A e tal. É assim que funciona. Deus não trabalha desse jeito. Até para a questão relacionada ao tempo do fim, nós vamos lembrar do que nós estudamos. Se eu não estudei nada, eu vou lembrar do quê? O Espírito Santo vai me fazer lembrar da palavra de Deus nos momentos da perseguição. Mas como que eu vou lembrar do que eu não estudei? Então é o seguinte: você tem que uma parte a desenvolver. Não estou falando de salvação pelas obras, isso é antibíblico, mas eu estou falando de coerência. Pastor, eu queria que o senhor orasse, que eu quero um marido. Legal, vamos orar para você arrumar um marido. Mas você não tem vindo à igreja, né? Raramente você aparece. Quando a igreja faz um passeio, você não vai. Ou seja,
nunca está interagindo socialmente, nunca está presente, vai arrumar esse marido aonde? Dentro de casa? Vai abrir o armário, ele vai estar lá escondido? O marido do armário é perigoso, não pode não. Do armário é perigoso, vai arrumar um inadequado. Né? Então você tem um processo levado à incoerência. Eu tô orando para ter saúde. Mano, tu não faz um exercício físico, tu não muda tua alimentação, você não faz nada, não dorme direito, não bebe água suficiente e tal, não sei o quê. Aí Deus não me abençoa porque eu não tenho saúde. Você não faz o que você tem que fazer. A fé sem obras era morta. Então Jesus passava a noite inteira em oração para fazer o que precisava ser feito durante o dia. Sensacional. Ok? Então a gente vai orar bastante. Vamos levantar cedão de madrugada e tal, não sei o quê, vamos orar, papapá. Mas o que a gente vai ter que fazer? Aí eu vou orar para Deus me libertar da pornografia. Não tá conseguindo, irmão? Corta essa desgraça dessa internet. É melhor você cortar a internet do que entrar no reino dos céus com ficar fora do reino dos céus com a internet. Não foi isso que Jesus falou? Se a tua mão te faz pecar, corta. É melhor você entrar no reino dos céus sem a mão e tal. O que ele está dizendo? Você amputar teus membros? Não, mas para você cortar o que te prejudica. Então, se o que te prejudica é a internet e você não tem domínio sobre isso, corta, porque você vai orar a vida toda e não vai resolver. Né? Eu quero parar de promiscuidade. Beleza, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar. Aí o que você tem que fazer? Você vai orar, Deus me dá forças para isso, me liberta e tal, não sei o quê. E vai parar de andar com quem fuma, mano. Vai parar de andar com quem bebe. Vai parar de sair com os caras para uma situação onde inevitavelmente tem alguém sempre à sua disposição para um relacionamento sexual. Você vai tirar o seu vínculo de vulnerabilidade. Por quê? Porque você está orando para fazer alguma coisa e se colocando numa situação de risco. Isso é incoerência, poxa. É uma fé desprovida de obras. Então, quando a lição chega aqui na quinta-feira, tente isso, é que tem um troço para você fazer, irmão. Ou seja, você vai, número 1, sentar, pedir direção do Espírito Santo. Número 2, você vai abrir a palavra, vai ler. Depois você vai perguntar a Deus o que significa isso. Aí você vai buscar qual que é o contexto dentro do texto para você saber qual que é a aplicação para a sua vida hoje. Porque teve aplicação para a vida na época e tem que ter para a sua aplicação para a vida. O que você está querendo ensinar para mim? Aprendi a lição? Então agora eu vou pedir, Senhor, eu não pratico essa lição que o Senhor acabou de me ensinar. Me dá força, me dá poder, me dá sabedoria e discernimento. E ao longo do dia você vai tomar atitudes que te façam corroborar com o pedido que você fez a Deus através da súplica. Então porque senão a gente vai passar aqui, vamos orar, aí beleza, eu orei. Aí eu continuo com a vida que eu tenho, então a culpa é de Deus que não me libertou. Uhum. Só que Deus não vai fazer por nós o que é da nossa responsabilidade. Top demais, hein? Até o texto da Elimática achei muito interessante, né? Ela fala assim, olha, aquele que só ora vai parar de orar. É isso aí. Então, é a maior realidade, né, cara? Então, eu tenho que orar, é verdade, mas a gente precisa entender que para a oração ter significado, ter sentido, até achei importante demais, né? Diante sempre da demanda que Jesus tinha, né? Da correria que ele tinha, das preocupações que ele tinha, das acusações, tudo que ele vivenciava na missão desafiadora que ele tinha, como nós também, no nosso correria diária, a gente precisa entender que se a gente não tiver em oração, se a gente não buscar a Deus, a gente não vai ter como, cara. É impossível. Não tem como. O que você acha que Jesus estava dizendo ao Pai durante aquela noite de oração em Lucas 6? Fiquei pensando nisso. Não tinha para pensar nisso também. Ele estava lá em oração e tal, porque ele sabia de tudo, né? Estava rolando lá embaixo. Eu fiquei imaginando Jesus, Senhor, rapaz, pelos caras furada que eu meti. O básico. Que roubada que eu tenho. Mano, mas o básico, eu vou ter que descer lá só pra falar isso. Tem que desenhar. E os caras estão falando mal. Ó, já tinha os fariseus, ainda tem mais esses caras. Estão falando mal até de mim. Não, mas se fosse a gente ainda tá falando, mas foi o Senhor que mandou escolher esse povo. Mas imagina a oração franca de Jesus, né? Eu acho que Jesus, ele era muito realista com Deus, né? Com seu pai, Nossa, né? sim. Era, se ele tá ensinando a gente a fazer o que ele fazia, Jesus, ele era muito franco com o Senhor, né? E as várias batalhas que Jesus enfrentou foi na oração. Como a gente também, né? Até na hora de entregar a vida pela gente foi do mesmo jeito. Então eu acho que Jesus estava conversando com Deus sobre a escolha, né? Conversando com Deus sobre as pessoas com quem ele decidiu conviver,
Isso vale para nós também na igreja, vale para a gente no trabalho, vale para a gente na casa, né? Senhor, me ajude a amar minha esposa, me ajude a ter paciência com meu filho. Me ajude a ver se esse cara aqui é o cara que eu vou dedicar minha vida todinha com ele. Ou é uma tranqueira. Me mostra, Senhor. Me mostra agora, porque mostrar depois do casamento não vai mudar muita coisa, não. Então, tenta fazer o que Jesus fez, porque ele fez, deu certo, cara. Então, tenta fazer o que ele fez e faz da oração, de fato, o seu lugar mais apropriado para você conversar, perguntar, pedir direção do que você quiser. É assim que Cristo fazia. Para concluir, nosso tempo já passou aqui também. Jesus era um guerreiro noturno, né, cara? Acho que eu achei fantástico isso aqui, né? As maiores batalhas de Jesus ele vencia de joelhos dobrados, né? Buscando a Deus. E eu queria ouvir de vocês, né? Não sei como é que está sendo a experiência de vocês aí com Jesus, né? Na sua experiência de oração, como é que tem sido isso? E quais são as considerações finais que vocês queriam dar? Começando aí pelo Renan. Qual é o resumo da ópera aí, Renan, para você? Pastor, aqui no texto de sexta-feira tem um trechinho que diz assim, ó, no Evangelho de João temos, e cada um foi para sua casa, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, foi para orar. Casa e lar são duas coisas diferentes, né? Você pode ter sua casa, mas o seu lar é o lugar onde você se sente acolhido, onde você se sente à vontade, onde você se sente pertencente. Não necessariamente é na sua casa. Eu mesmo, na minha adolescência, minha casa não era meu lar era a igreja. Eu me sentia pertencente, acolhido quando eu ia para a igreja. E aqui o que me tocou foi perceber que os discípulos, eles foram cada um para sua casa, para o seu lar. O lar de Jesus era na oração com Deus. O lugar onde ele se sentia apoiado, acolhido, pertencente. Então o lar de Jesus não era uma casa, não era um local. Era o estar em oração com o Pai. Então a maior lição que eu tirei disso é, eu tenho que transformar esse local, essa oração, esse momento, o momento de ser o meu lar, a minha acolhida, o meu estar, o meu pertencimento, o meu carinho, o meu cuidado com o meu Pai. Sensacional. Então faz a oração ao seu lar, viu? É a dica do Renan. Fernandinha, considerações finais aí, vamos lá. Bom, continuando mais pra frente do trecho que o Ana mencionou, tem aqui o trecho que diz: suas divinas súplicas subiam do Monte das Oliveiras ao seu Pai para que seus discípulos pudessem ser guardados das más influências que diariamente os assediavam no mundo e que sua própria alma fosse fortalecida e amparada para os deveres e provas do dia seguinte. Jesus, ele estava orando pelos discípulos e eu vejo isso como um ato de carinho gigantesco. Mais uma vez relembrando das irmãzinhas do culto de quarta-feira que vão lá orar pelos seus entes queridos ali. Jesus, a oração ela demonstra cuidado um pro outro. E eu acho tão fantástico quando recebo uma mensagem de alguém falando: orei por você. Eu já me sinto muito, meu Deus, essa pessoa lembrou de mim. Eu me sinto muito especial. E a oração é este momento que a gente pode cuidar das outras pessoas também. Às vezes a gente não tem muito controle das situações. E quando a gente não tem esse controle, a gente tem que se entregar a Deus. A gente tem que deixar que Ele guie. Porque pelas nossas próprias ações a gente não consegue, somente com Ele. Então a oração é esse momento da gente entender o quanto nós somos dependentes de Deus. Muito bom, muito bom. Duduzão, palavras finais. Manda bala aí. No título Guerreiro Noturno, inevitavelmente eu lembro de uma das noites mais dramáticas. Aliás, na minha opinião, a mais dramática enfrentada por Jesus. Ele teve ali o acesso ao jardim do Getsemane, que fica no Monte das Oliveiras. E ele entrou, falou para os discípulos: fiquem aqui orando, eu vou me afastar para orar sozinho. E ele se afastou cerca de um tiro de pedra, é a medida que a Bíblia coloca. E a Ellen White diz que ele entrou caminhando, o seu andar se tornou trôpego e ele passou a se arrastar até o local onde ele precisava estar para orar. E a gente conhece a declaração da Bíblia que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A oração mais sofrível, mais difícil do seu ministério estava no Getsemane. E a gente entende que essa guerra noturna que estava sendo travada foi por um motivo. Os pecados da humanidade não foram depositados sobre Jesus na cruz. Foram
depositado no Getsemane. Ali no Getsemane ele sentiu o peso. E por isso ali ele orou: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia diz que um anjo desceu, o amparou e o consolou. O mesmo anjo que o amparou colocou sua cabeça na direção do céu. Ellen White diz que Deus deu a ele uma visão. Você pode desistir agora, ou você pode seguir em frente pelo que está por vir. Os pecados da humanidade eu estou colocando sobre você agora, e você está pedindo para não tomar o cálice. Aí você escolhe. Se você desistir, vai acontecer isso, isso, isso. Se você seguir em frente, acontecerá isso, isso, isso. Qual a sua escolha? Ele decidiu beber o cálice até o fim. Guerreiro noturno. Naquela noite, ele poderia ter desistido da gente. Ido embora no mesmo momento de volta para casa. Mas ao ver o que seria de mim sem ele, ele falou assim: não, eu vou seguir. Aí a gente enfrenta as primeiras dificuldades de aula na sexta-feira à noite, a gente quer desistir. A gente enfrenta a primeira repressão dos pais porque a gente aceita a fé e estamos vendo um lar dividido, a gente quer desistir. O irmão falou mal de mim, fez fofoca, eu quero abandonar. Cara, o que me prende a Jesus? Porque se qualquer coisa pode me separar dele, o motivo que me prende a ele é um motivo muito fútil. Porque se qualquer coisa eu abandono Jesus, significa que o meu vínculo por ele não é tão forte como deveria ser. Ele não desistiu de mim. Se a gente viver uma vida de oração, vamos receber a força para não desistir dele também. Sensacional. Muito, muito bom. Obrigado, Dudu. Eu queria só destacar aqui, porque foi um recado para mim em particular, essa lição aqui. Foi muito bom. Eu grifei, anotei. Se os ministros de Cristo imitassem seu exemplo, seriam possuídos por seu espírito e os anjos o ajudariam. Para mim isso é um recado muito particular. E anotei: Senhor, me ajuda a seguir teu exemplo. E isso não é um convite só para ministro, para pastor, coisa parecida. É um convite para cada jovem, cada pessoa pode ter esse mesmo privilégio de seguir o exemplo de Jesus e vencer com Jesus em oração. Eu queria pedir ao Renan que orasse com a gente aí, tá bom? Para que a gente terminasse essa lição juntos aí. Valeu. Ô Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez obrigado, porque pela sua compaixão o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor. Amém. Discutindo as coisas do teu reino para edificação nossa e dos nossos irmãos. Por favor, ó Deus, nos faz mais próximos de ti. Amém. Conscientes da nossa necessidade de estar diante do Senhor todos os dias, na primeira hora da manhã, falando contigo. Falando com quem fala com o Pai, com um amigo, com um irmão, com um chegado, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Leva todos nós para o teu reino, nos preenchendo, Senhor, de humildade, coragem, fé e amor e espírito perdoador. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Renanzão. Obrigado mais uma vez. Valeu, Fernandinha. Foi top demais, hein? Obrigado, Dudu. Foi muito bom, hein? Tamo junto. E obrigado a você. Eu espero que você, de alguma forma, assim como eu, tenhamos aqui um recado. Para mim foi o mais importante. Fabrício, vai orar, meu irmão. Esse é o recado de Jesus para mim. Espero que você também tenha ouvido esse mesmo convite. Venha orar comigo, vem falar comigo, vem passar tempo comigo, vem me buscar em oração. Foi assim que ele enfrentou cada desafio, cada aprovação, e é assim que ele espera que você vença também. E eu também, tá? Para mim essa lição foi um convite para eu seguir o exemplo de Jesus, tá? Que Deus te abençoe, não esquece de seguir nosso material. Vai lá no Paulista Leste, tá lá já disponível para você. Compartilhe esse conteúdo, vai com quem você ama também, faz o máximo que você puder para chegar em outras pessoas. Espero você aqui mais uma vez. Estamos caminhando já para o final da temporada. Espero que você também saia daqui animado, motivado a ter uma vida de oração, restaurar o altar da oração com Jesus, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço. Nos encontramos em breve aqui no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!